E aí, vamos falar de informática? Você que quer comprar seu computador para estudar ou para trabalhar, né, no seu home office ou no seu escritório mesmo, mas não sabe qual comprar, né, está na dúvida. Você olha aquele monte de anúncio aí na internet, mas quando lê as informações do anúncio, não entende muito bem o que é que ele está dizendo, né, aquele monte de letrinha, aquelas siglas, não sabe se ele vai atender às suas necessidades aí no seu trabalho. Para tirar essas dúvidas, fique comigo aqui nesse vídeo que eu vou lhe mostrar quais são as principais informações que você deve levar em consideração na hora de comprar o seu computador. Olá, eu sou o Jair e esse é o canal Vamos Falar de Informática. Canal feito especialmente, né, para você que tem pouco ou nenhum conhecimento de informática. Aqui vamos tentar levar até você a informática de uma maneira simples e descomplicada. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer, mostrando essas informações, né, que você deve saber na hora que for comprar o seu computador, principalmente se for comprar pela internet, para não cair nas pegadinhas que tem nos anúncios aí nos sites. Nesse vídeo eu vou focar mais só nos computadores de baixo custo, né, que vão servir para você estudar, né, acessar o espaço digital da sua universidade, né, ou para você que faz a universidade à distância, né, o EAD, como também para você trabalhar, né, fazer trabalhos leves, trabalhar com editores de texto, né, caso do Word, o Write, editor de planilha, trabalho simples, né? Acessar a internet, essas coisas mais básicas. Para ficar mais fácil o entendimento, ou tentar ficar mais fácil, né, eu separei aqui aqueles assuntos que eu considero mais importantes por tópicos, né, que são eles o processador, ou os processadores, a memória RAM e as unidades de armazenamento. Sobre os processadores, antes de iniciar, cabe aqui uma pequena ressalva. Hoje em dia existem duas fabricantes no mercado, que é a Intel e a AMD. A Intel ela fabrica os processadores conhecidos como Celeron, Pentium Gold e os da família Core i, que é o Core i3, Core i5, Core i7 e Core i9. Já a AMD ela fabrica os processadores da família Ryzen, que é o Ryzen 3, o Ryzen 5 e o Ryzen 7 e 9 também. Como já deu para perceber, né, como eles têm esses números, teoricamente, né, assim, no mercado, o Intel Core 3 ele rivaliza, né, ou equivale ao AMD Ryzen 3, como o Intel Core 5 com o Ryzen 5 e assim por diante. Os processadores eles são separados assim por geração, de acordo com o ano que eles foram lançados. E essa geração são importantes na hora que você for comprar o computador. Porque um computador que vem com um processador de geração mais alta, significa que esse processador é mais novo. No caso dos processadores i3, que é o da Intel, que é o que nós vamos focar aqui nesse vídeo, o primeiro modelo, ou a primeira geração, foi lançada lá em 2010. Então, se você vê no anúncio um computador com processador Intel i3 de primeira geração, significa que ele foi fabricado lá em 2010. No caso, já é um computador antigo. Aí o de segunda geração em 2011, de terceira geração em 2012 e assim em diante. Atualmente, em 2021, nós estamos na 11ª geração. Então, se você quer comprar um computador mais atual, né, com processador mais atual, você deve comprar um com a geração mais alta, no caso, 8ª geração, 9ª, 10ª e por aí. Mas lembrando que quanto mais alta ou mais atual for a geração do processador, mais caro vai ficar o computador também. Já o Ryzen 3, né, da AMD, a primeira geração dele foi lançada no mercado em 2017. Com isso, né, o Ryzen 3 de primeira geração vai ser muito mais novo, né, muito mais atual do que um i3 de primeira geração, né, devido a essa diferença de anos. Lembrando que o i3 de primeira geração foi lançado em 2010 e o Ryzen 3 de primeira geração em 2017. Em termos de comparação, tanto de preço como de desempenho, né, de performance, um Ryzen 3 de primeira geração ele se equivale a um i3 de 7ª geração.
que foi o i3 lançado em 2017, no mesmo ano da primeira geração do Ryzen 3. Com isso, um computador que tenha o i3 de quarta, quinta até sexta geração, provavelmente vai ser mais barato do que um computador que tenha o Ryzen 3 de primeira geração. Com relação à geração do processador na hora da compra, você, se tiver condições, evite de comprar computador, no caso do i3, com a geração muito antiga. No máximo, compre uma de quarta geração. Ali de terceira, segunda e primeira geração já é um pouquinho ultrapassada, já vai deixar o seu computador com menos desempenho. Se tiver condições, de preferência as gerações mais atuais. Se não, uma de quarta ou quinta geração ali já resolve o problema para trabalhos simples, trabalhos leves, nada de jogos. Só abrir a internet, editor de texto, essas coisas simples. No caso do Ryzen 3 de primeira geração, já resolve o caso tranquilamente. Para quem não sabe qual é a função do processador no computador, o processador ele é responsável, digamos assim, de maneira geral, por tudo que o computador faz. Se você abre a internet, é o processador que abriu a internet para você. Se você ouve uma música, é o processador que faz com que você consiga ouvir aquela música. Se você abre um programa para digitar um texto, é o processador que está fazendo com que você abra aquele programa, com que você digita aquele texto. Então, resumindo assim, bem básico, o processador é o faz-tudo do computador. Então, tendo um processador bom, com uma velocidade boa, significa que o seu computador também vai ser, teoricamente, um computador bom, com uma velocidade boa ali para você trabalhar sem travamentos, sem lentidão. Por isso, a escolha do processador é importante ou é tão importante na hora da compra do seu computador e vai influenciar aí muito no valor do computador. Além da geração, assim, para você ter uma noção se o processador vai dar conta do recado, vai servir para aquilo que você quer. Outra informação importante é a velocidade, que tecnicamente é chamada de frequência de operação, mas popularmente a gente chama de velocidade, que é medida em gigahertz, que lá nas propagandas vai estar representada pela sigla GHz. Vai estar lá um número, 2.0 GHz, 3.2 GHz. Aí esse número que está antes dessa sigla GHz é referente à velocidade de processamento do processador. Quanto mais alto for esse número em gigahertz, mais rápido é o processador. E, consequentemente, mais caro ele também vai ser. Ainda sobre a velocidade, é bom você evitar de comprar um computador com menos de 2 GHz de velocidade. 2 GHz para os programas de hoje em dia é uma velocidade baixa. Então, se você for usar programas antigos, 2 GHz vai dar para você trabalhar de boa. Mas para os programas atuais, 2 GHz fica lento. Outra informação também assim relevante para você levar em consideração na hora da compra do processador é a quantidade de núcleos que o processador tem. Esses núcleos, assim, de uma forma simples, é a quantidade de informação que o processador consegue processar por vez. Essa informação de núcleos lá nos processadores, eles costumam vir assim, sendo representada por números, exemplo 2/2, 4/4, 6/6 e assim em diante. Ou com palavras em inglês, como dual core, quadricore, octacore. Essa expressão em inglês, dual core, quadricore, é referente à quantidade de núcleos que o processador tem. Assim como os números 2/2, 4/4. No caso de 2/2, significa que ele tem 4 núcleos, 2 lógicos e 2 físicos. Aí essa diferença de físico para lógico a gente não vai entrar nesse assunto nesse vídeo, porque aí já é informação mais técnica e fica para outra hora. Quanto mais núcleo tiver o processador, melhor ele vai ser. Do processador, assim, de maneira geral, é isso. Você vê a geração, procure sempre uma geração mais atual. A velocidade, procure sempre um processador com 2 GHz ou mais, nunca com menos de 2 GHz. E a quantidade de núcleos. Nos processadores atuais, a maioria já vem com 4 núcleos, então já é uma quantidade boa para um computador de baixo custo. Se você achar um com dual core, que é 2 núcleos, evite comprar esse de 2 núcleos, dê preferência aos de 4 ou mais.
A outra peça, vamos colocar assim, muito importante aqui na hora da compra do seu computador é a memória RAM. A função da memória RAM no computador é armazenar os programas que você está usando ali quando está utilizando o computador. Exemplo, se você está usando o Google Chrome para acessar a internet, aquele Google Chrome, enquanto você está usando, ele está na memória RAM. E para determinar assim, a quantidade de memória RAM que você precisa ter no computador, você tem que ter em mente a quantidade de programas que você costuma abrir ao mesmo tempo, né, quando está trabalhando. Se você abre poucos programas, exemplo, abre ali o Google Chrome para estudar, né, para acessar ao site da faculdade, abre ao mesmo tempo o Word, caso você esteja fazendo um trabalho, né, para pegar as informações do site e colar lá no Word, e abre mais uma aba lá do YouTube para ficar ouvindo música enquanto estuda ou coisa assim. Em casa ali você só abriu 2 ou 3 programas. Então, se você vai trabalhar usando poucos programas ao mesmo tempo, 4 GB de memória RAM já é suficiente para você trabalhar. Mas se sempre que você vai usar o computador você está abrindo 3, 4, 5 programas ao mesmo tempo, ou então abre lá a internet, mas você abre várias abas lá no Google Chrome. E abre junto também o Word, um programa lá para abrir arquivos PDF. Aí como você está abrindo várias coisas ao mesmo tempo, aí é necessário que você tenha um pouco mais de memória. Então nesse caso é bom você colocar no mínimo 8 GB de memória, que é para a memória não encher. Porque quando a memória RAM enche, o seu computador ele fica lento, aí vai ficar travando até o processador conseguir esvaziar, né, espaço na memória para ficar trabalhando. E a memória RAM ela é sempre representada por gigabyte, né, a quantidade dela sempre em gigabyte, que na propaganda vai ser representada pelas letras GB. Por exemplo, 4 GB, no caso seria 4 GB de memória RAM, ou 8 GB, 8 GB de memória RAM. Sobre a memória RAM é basicamente isso. Se você vai usar poucos programas abertos ao mesmo tempo, 4 GB de memória já é suficiente. Se vai usar muitos, é no mínimo 8, para evitar que o computador fique lento ou travando. Nunca compre um computador com 2 GB de memória, que aí é de certeza que ele vai travar em algum momento do seu trabalho. E o outro tópico aqui que eu reservei, que é a unidade de armazenamento, no caso o HD, o SSD e o NVMe, né, que são as opções que tem no mercado atualmente. Essas unidades de armazenamento é o local aonde vai ficar salvo suas informações no computador. Os programas, as músicas, jogos, filmes, tudo que tiver salvo no computador está dentro dessas unidades de armazenamento. Atualmente tem essas três, né, o HD, o SSD e o NVMe. Como aqui o assunto é direcionado a um computador de baixo custo, eu não vou falar desse NVMe, porque ele é muito mais caro que os outros. Então vamos focar no HD e no SSD, que são os mais acessíveis. Tanto o HD como o SSD, eles têm a mesma função. Servem para você armazenar seus arquivos no computador. A diferença, o HD é uma tecnologia mais antiga, ele existe desde quando existem computadores, então ele é mais lento. Mas em contrapartida, ele tem muito mais espaço de armazenamento e é mais barato. Então se você precisa de um computador com muito espaço de armazenamento, para você ficar salvando muita coisa no computador, é recomendável que você use um HD. Compre um computador com HD. Mas se você não vai ficar salvando muita informação no computador, muito arquivo, né, muita música, foto e outros tipos de arquivo, então é recomendável que você use um SSD. Se o dinheiro que você for comprar o computador der, né? Porque o SSD, por ser uma tecnologia mais nova, ele vai deixar o computador mais rápido em relação ao HD, mas consequentemente ele é mais caro, e por ser mais caro a capacidade de armazenamento dele é menor do que a capacidade de armazenamento de um HD. Então se você quer juntar preço, né, e com um bom desempenho, aí você usa o HD, né, que o computador vai ficar um pouquinho mais barato do que se você estivesse usando o SSD. Mas se tiver dinheiro suficiente, coloque um SSD que o seu computador vai ficar muito bom. O ideal, se tiver condições, é colocar um HD e um SSD. O SSD para você instalar os programas, e aí quando você for abrir os programas, eles vão iniciar muito mais rápido. E o HD você usa como unidade de backup, para você salvar os arquivos, suas músicas, tudo lá no HD. Com relação ao teclado e o mouse, aí tanto faz. Para um computador de baixo custo, ali para estudos e trabalho simples,
O mouse e teclado baratinho não vai fazer muita diferença não. Já o monitor, hoje em dia você vai encontrar basicamente assim 3 tipos de monitor, assim, de resolução de tela, que é o HD, o Ultra HD e o 4K. Para um computador de baixo custo, o monitor com resolução HD é suficiente, não precisa investir em nenhum outro mais caro. E o HD é o mais barato, a resolução HD é mais barato que os outros dois. Então, um monitor resolução HD de 19, 20 polegadas, 18, 20 polegadas, está de bom tamanho para estudar e fazer trabalhos básicos de escritório. Agora vamos aqui no computador para eu mostrar 2 anúncios aqui que eu peguei aqui na internet para vocês verem as pegadinhas, né, que os anunciantes colocam lá no site, para você fugir dessas pegadinhas e ver aonde é que ficam essas informações que eu falei, né, do processador, do HD, caso HD ou SSD, e da memória RAM. Estamos aqui no site das Americanas. Peguei aqui um anúncio qualquer só para mostrar. Essa pegadinha que eu vou mostrar aqui não é exclusividade aqui do site das lojas Americanas. Todo site de internet que não é especializado em venda de computador acontece isso. Ele é um i3, mas aqui no título já não diz qual é a geração desse i3. Você pode ser qualquer uma aí, mas pelo preço deve ser uma geração bem antiga já. Esse 4 GB vai ser sempre a memória RAM, né? 4 GB de memória RAM, HD de 500 MB. Quando aqui no HD, né, depois do número, vier um T e um B, né, TB, no caso aí já é terabyte. Caso 1 TB, 2 TB, já vai ser uma quantidade bem maior do que o gigabyte, né, que nas unidades de medida o terabyte é maior que o gigabyte. Monitor de 18.5, tranquilo. Aí vamos baixar aqui para ver lá a descrição do anúncio, para ver se ele tem mais informação aqui. Aí ele fala que o processador é um Intel Core i3, mas novamente não diz qual é a geração, é primeira, terceira ou qualquer outra. A memória RAM de 4 GB DDR3, por ser uma memória RAM DDR3, já indica que é uma geração antiga, mas não diz qual é, porque esse DDR3 é a tecnologia da memória RAM. Os computadores novos, né, de geração atual, eles usam memória DDR4. Se um computador usar DDR3, significa que ele já é um computador mais antigo. Como ele não diz qual é a geração e nem a velocidade do processador, no caso o anúncio está incompleto, eu já não compraria esse computador. Não indico e nem indico que compre. Procure comprar sempre o computador que está com os anúncios tudo certinho, todas as informações detalhadas. Porque aqui, se você compra esse computador, ele está dizendo que é um Core i3. Mas como ele não está especificando a geração, ele pode mandar para você um que seja da primeira geração. No caso, um computador muito antigo. Então, fuja desses anúncios que tem essas pegadinhas, né, que não tem todas as informações relacionadas ao processador, à memória, ao armazenamento, né, HD ou SSD. Ainda aqui no site das lojas Americanas, temos outro anúncio aqui. Esse aqui já tem alguma informação a mais, né? É um i3, aqui ele já fala qual é a geração, né? Terceira geração, já melhorou um pouquinho. Esse já vem com 8 GB de memória, né? 8 GB, e vem com um SSD, desse aqui de 240 GB, caso menos capacidade de armazenamento, mas em compensação tem mais memória, já vai dar para você abrir mais programas ao mesmo tempo, sem se preocupar. Vamos na descrição aqui do anúncio. Processador Intel Core i3 de terceira geração de 3.4 GHz. Aqui, a velocidade dele, que no outro anúncio não está dizendo qual era a velocidade. Esse GHz, como eu falei antes, é o GHz. 3.4 é uma velocidade muito boa para um computador de baixo custo. No caso aqui dos modelos de processadores, tanto os da Intel como os da AMD, sempre depois do nome, no caso aqui Core i3 é o nome, esse 3240 é o modelo. Esse primeiro número que vem aqui no modelo, no caso aqui o 3, ele indica a geração. No caso aqui esse, né, 3000,
geração 3, ou terceira geração. Se fosse 4.000, aí ele seria de quarta geração. Fazendo um resumo, o processador você presta atenção na velocidade, né? Procure sempre um que tenha no mínimo 2 GHz de velocidade. Na geração, procure um de uma geração mais recente, né? De preferência da quarta geração em diante. Já a memória RAM, 4 GB de memória, se você usar poucos programas abertos ao mesmo tempo. 8 GB de memória, se você vai usar vários programas abertos ao mesmo tempo. E o armazenamento, HD, se você precisar de muito espaço no computador, e um SSD se você gastar pouco espaço. O ideal, se tiver condições, é usar os dois, o HD e o SSD. Mas se quiser economizar, vai no HD. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que esse é o primeiro vídeo, né, de uma série que eu vou fazer aqui no canal com essas dicas para você usar na hora que for comprar o seu computador, seja numa loja física ou pela internet. Se gostou do vídeo, já sabe o que fazer, né? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, curte, comenta, compartilha aí com seus amigos, com seus inimigos também, por que não? E até o próximo vídeo.